Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Se você está conhecendo o nosso canal agora, eu sou o evangelista, professor Márcio Mainardes, e estou aqui para lhe ajudar a preparar a sua aula da EBD. Estamos estudando neste último trimestre de 2021 a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E nós já estamos na lição de número 9, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. Se você está nos conhecendo agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo nas suas redes sociais, porque fazendo isso você nos ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Olha só, o nosso texto áureo, ele está em Atos 20, versículo de número 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A verdade prática da nossa lição diz que no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e zelo. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, os versículos 17 ao 34. O nosso título, então, Paulo e sua dedicação aos vocacionados. A palavra vocacionado vem de vocação e o que significa vocação? A palavra grega que é traduzida por vocação é eklesis e significa chamado, convocação ou convite. Essa palavra aparece em vários textos do Novo Testamento. Filipenses 3 e 14 é uma destas situações em que esta palavra está ali traduzida por vocação, chamado, convite, convocação. Alguém vocacionado é alguém que Deus escolheu, não somente para a salvação, mas principalmente para o ministério, o que é o caso aqui da nossa lição de hoje. Vamos lá. Paulo entendia muito bem a respeito da transitoriedade do homem e a grandeza do reino de Deus. Então, o homem é pequeno, a sua vida é passageira e o reino de Deus é algo grandioso, é algo maravilhoso. E esta é uma verdade que nós, hoje, obreiros do Senhor, precisamos entender também. Há obreiros que pensam que a igreja terminará neles e assim não geram filhos espirituais. Há obreiros hoje que pensam que a igreja se resume ao seu ministério. Parece que antes dele não veio mais ninguém, não tinha mais ninguém. Parece que depois dele não haverá mais ninguém. Antes dele não tinha ninguém, melhor dizendo, né, dessa forma, corrigindo, e depois dele não virá mais ninguém. Isso é um princípio de arrogância, de soberba, mas há obreiros no ministério que pensam desta forma, que se acham muito e assim acabam não gerando filhos espirituais, acabam não preparando os novos obreiros que são chamados pelo Senhor, que são vocacionados e que exercerão o ministério lá na frente. Então nós precisamos entender que a vida é transitória, que o homem nasce, vive e morre. E não importa se você seja um grande pregador, um grande ensinador, um grande líder, você vai passar. Nós iremos passar. E a igreja do Senhor Jesus Cristo continua.
Se todos os homens de Deus tivessem esta mentalidade, que são transitórios, que são passageiros, mas que a obra continua, então nós nos preocuparíamos mais com os novos obreiros, com aqueles que o Senhor Jesus também chamou. É claro que nós vivemos na expectativa do arrebatamento, nós queremos e esperamos que Jesus Cristo volte hoje, amanhã, mas nós sabemos também que enquanto ele não vem nas nuvens para buscar a igreja continuará. Lá na igreja primitiva, os irmãos já tinham essa esperança que Jesus Cristo voltasse nos seus dias. Todavia, os anos se passaram e a igreja permanece. Então, nós precisamos dar continuidade até a vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo. Então, o primeiro tópico, ele destaca que Éfeso era o ponto de aprendizado dos vocacionados. Éfeso, queridos, se tornou o ponto base de Paulo na Ásia. Assim como Antioquia foi a primeira base missionária, e foi lá de Antioquia que Saulo, ainda chamado Saulo, juntamente com Barnabé, foram dirigidos pelo Espírito Santo, Atos capítulo 13, versículo de número 2. Assim como Antioquia foi a primeira base missionária, assim também a igreja de Éfeso foi um local de base de ensino, de preparação para os novos obreiros, porque ali Paulo passou mais tempo. E é isso que explica o nosso comentarista no primeiro tópico da nossa lição. Paulo sempre se preocupou em gerar novos obreiros. Alguns deles são citados aqui, como Timóteo, Sópatro, Segundo, Trófimo, Tíquico, Tito, Aristarco, Filemon, Gaio e outros que não são citados também pelo nome na Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Paulo não somente escolheu os jovens obreiros, mas os preparou para a liderança. Não é somente você escolher novos obreiros, jovens, dispostos, mas eles precisam ser preparados. Outra coisa, Paulo não era como se fosse um chefe deles. Paulo era como um pai. E isto é algo difícil de se entender em nosso meio. A paternidade é uma palavra não muito usada no meio pentecostal, e sim no meio de outras denominações, mas a paternidade é um princípio nos ensinos de Paulo. Paulo sempre cuidou desses jovens obreiros como se fossem seus filhos. E isto quem está falando é a própria Bíblia. Veja bem, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a maneira como ele escreve. Ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A maneira como ele se dirige a Timóteo é como um filho. Também, se nós olharmos a maneira como ele fala com Tito, capítulo 1 da epístola a Tito, versículo de número 4, o apóstolo diz da seguinte maneira: a Tito, meu verdadeiro filho, a Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Então, essa questão de paternidade não é somente algo que alguns movimentos criaram, mas é um princípio dentro dos ensinos do apóstolo Paulo. Ele gerava filhos e há uma necessidade de nós gerarmos filhos espirituais, pessoas que estarão liderando a Igreja de Cristo, jovens obreiros que estarão ocupando o nosso lugar. Eles precisam ser preparados. E a pergunta para você, obreiro, para você, pastor, para você, professor, líder, é: você está gerando filhos espirituais que vão ocupar o seu lugar na classe, na liderança da IBD, na mocidade,
entre os obreiros? Você está gerando esses filhos espirituais? É uma pergunta que precisa ser respondida por nós. Os jovens obreiros precisam enfrentar também as ameaças doutrinárias, e eles só poderão enfrentar estas ameaças se eles conhecerem a doutrina. É por isso que o apóstolo Paulo sempre se preocupou em escrever as suas cartas, em trazer a doutrina de Cristo às igrejas por onde ele passou. E quais eram as ameaças à doutrina que nós encontramos aqui na nossa lição? E apenas algumas dessas ameaças. Aqui no segundo tópico, o nosso comentarista fala a respeito de duas ameaças que estes jovens obreiros precisariam enfrentar, que estavam atrapalhando a igreja naqueles dias. Primeiro, eram os judaizantes e, em segundo lugar, os gnósticos. Vamos aos primeiros, judaizantes. Eles pregavam que a salvação é em Cristo, mais as práticas da lei, os rituais da lei, como sábado, como os demais ritos, como comidas, etc. Então, para os judaizantes, a salvação era sim em Cristo, essa parte havia uma concordância, mas as práticas da lei, como sábado, como dias, como costumes, como comidas. E não é nada disso. Nós encontramos na doutrina de Paulo que a salvação é pela graça, mediante a fé. Ele é claro ao escrever a sua carta aos Efésios, capítulo 2, quando ele diz que a salvação é pela graça, mediante a fé. Então não é graça mais parte da lei, como ensinavam os judaizantes. Então esses judaizantes, eles queriam que os gentios se convertessem a Cristo e também ao judaísmo, que praticassem os ritos mosaicos da lei. E isto não é necessário para a salvação em Cristo. A salvação é pelo sangue derramado, pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados, que olha para a cruz de Cristo e aceita o sacrifício como necessário para a sua salvação, este é salvo. Não há a necessidade da observância, de observar a lei mosaica. Isto não existe. Então, os judaizantes queriam tornar os gentios também fazer prosélitos, né? Fazer proselitismo, e isto não era admissível. O segundo grupo, que eram os gnósticos, eles traziam conceitos filosóficos. Eles pregavam que a matéria, ou seja, o corpo, a carne, é extremamente má. Então, até aí parece que eles estão dentro da doutrina, porque é claro que nós entendemos pelos ensinos de Paulo, principalmente aos Romanos, que o homem é pecador, que o homem nasce e acaba pecando e ele não consegue se livrar do pecado por suas próprias forças. Então parece que até aí é um ponto em concordância, mas não é. Então eles traziam conceitos filosóficos e pregavam que a matéria é extremamente má, por isso é só o espírito que importa. Então, esta doutrina dos gnósticos abria espaço para libertinagem. Eles diziam que o corpo não se converte. Então, você poderia fazer o quê? Praticar toda espécie de mal com o seu corpo, porque o corpo é matéria e a matéria é extremamente má, a matéria não se converte, mas se você preservasse o espírito, tudo bem. Isto era uma heresia que ganhou muita força na igreja primitiva. Por quê? O apóstolo Paulo é claro em dizer: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente preservados. Ele escreve isso na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Espírito, alma e corpo não são três partes independentes, são três partes que formam o homem. Então,
O homem que vive segundo o Espírito passa a dominar a sua alma, e a alma, dominada pelo Espírito, precisa dominar a carne. A carne pode ser vencida pelo poder do Espírito. Então, o que os gnósticos pregavam era realmente uma heresia. Hoje nós temos dificuldades. Hoje os obreiros precisam enfrentar certas coisas, mas não é judaizantes, não é gnósticos. Quais são os problemas de hoje que nós, os obreiros, precisamos enfrentar e precisamos preparar os novos obreiros? Hoje nós temos o relativismo religioso, temos também a omissão da igreja. A maioria das igrejas estão confortáveis, estão adaptadas a esse sistema, então se omite diante daquilo que o mundo está fazendo, e os ataques contra os princípios cristãos. Hoje ser cristão é um problema. Hoje você ler a Bíblia, pregar a Bíblia a certas partes, vai gerar problema, e eu creio que as coisas ficarão ainda piores. Então essas são as dificuldades, estes são os desafios que os novos obreiros precisam estar preparados para enfrentar. Esse relativismo religioso, onde tudo é igual, onde não há problema de nada, onde há uma mistura. Isso não é bom. E a omissão da igreja, a igreja omissa, que é gigante, mas se fechou dentro das suas quatro paredes. Isto é um problema. E os ataques que a todo momento estão aí na mídia, na TV, no rádio, na internet, os ataques contra os princípios cristãos. O apóstolo Paulo, ele tinha um alvo. E qual era o alvo do apóstolo Paulo? Era agradar aquele que o chamou. Esta era a sua maior ambição. Assim, sua vida não era preciosa aos seus próprios olhos. E é isto que você vê em Atos 20 e 24, quando ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então ele deixa bem claro isto, que a sua maior ambição, o seu maior desejo era agradar aquele que o chamou, que o vocacionou. Então ele não tinha a sua vida por preciosa. Meus queridos, eu não sigo aqui exatamente o modo como o comentarista coloca, mas eu estou dentro do assunto. Você tem aí na sua lição 3 tópicos, que o primeiro fala de Éfeso como ponto de partida para os vocacionados. O segundo tópico fala do legado doutrinário de Paulo para os novos líderes, e o terceiro tópico fala que Paulo apela aos líderes. Então, de uma forma diferente, eu estou aqui abordando todo este contexto. Um detalhe importante: o obreiro, ele não pode ser ganancioso, avarento e nem cobiçoso. Paulo em nenhum momento desejou ser famoso ou ganhar muito dinheiro. Pelo contrário, trabalhava com as suas próprias mãos, fazendo tendas, e não era ganancioso. Você vê isso nas suas próprias palavras aqui. Não era avarento, não tinha cobiça. Ele não tinha nada por precioso a não ser agradar o Senhor Jesus Cristo, que o salvou, que o resgatou. E esta é a maior lição que ele deixa para nós. Detalhe importante é que o obreiro precisa cuidar de si mesmo. Em 1 Timóteo 4:16, nós temos ali as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Eu queria ficar com a primeira parte: tem cuidado de ti mesmo. Hoje muitos obreiros já não se cuidam mais, não cuidam de si mesmo, não cuidam da sua família, mas querem estarem atuando na igreja. Quando ele fala aqui que o obreiro deve cuidar de si mesmo, é em todos os aspectos da sua vida. Na sua vida pessoal, na sua família, ele precisa cuidar de si mesmo, porque ele não pode ganhar outros e perder a sua casa. Precisa proteger o rebanho de lobos cruéis. O obreiro tem esta missão, porque lobos cruéis atacam o rebanho por vezes
e o obreiro fiel precisa estar de pé e capacitado para enfrentar esses lobos cruéis. Essas são as palavras do apóstolo Paulo quando de Mileto ele mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, chamar os bispos da igreja. A palavra são sinônimas as palavras ancião, bispo e presbítero são palavras sinônimas. Todavia, os bispos eram um líder entre os presbíteros. Aquele que era escolhido por eles como líder era o bispo. Agora, interessante que o texto, que é o nosso texto áureo, Atos 20 e 28, deixa bem claro que a missão desses bispos, desses presbíteros, não é tão fácil. Eles precisam cuidar da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue. Então, quando eu e você ministramos na IBD, quando eu e você estamos preparando uma aula e nos colocamos diante da igreja do Senhor, nós não estamos fazendo um trabalho para nós mesmos, ou para o nosso pastor, ou para o nosso líder. Nós estamos falando com a noiva do Cordeiro, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Por isso é uma responsabilidade tremenda. Por isso que nós temos que ter cuidado e preparar as gerações vindouras que estarão assumindo nosso lugar, porque eles precisam entender essa verdade, que estarão falando e liderando a noiva do Cordeiro, a qual ele, Jesus, comprou com o seu próprio sangue. Se esses conceitos foram úteis para você, deixe o seu like, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.